Então, estamos iniciando agora a gravação, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Conseguem visualizar bem? Sim, professor. Sim. Ótimo. Então, deixa eu ver só se tem mais alguém aqui no lobby. Se não tiver, vamos iniciar, tá? E à medida que forem chegando pessoas, que vocês souberem de pessoas que estejam chegando no lobby, vocês me falam também, tá certo? Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aí ao nosso cronograma do estágio de urgências, tá? Na semana passada vocês tiveram aula com a professora Maíra, se eu não me engano, então a gente vai sempre ter esses revezamentos, tá? Junto com a professora Mônica também. Sempre vinculado, né, ao conteúdo que eu vou dar, vai ser relacionado à cirurgia, tá? E as meninas, normalmente, tanto Mônica quanto Maíra, tá? As professoras Mônica e Maíra irão vincular assuntos relacionados à endodontia, tá? Então, dentro do nosso cronograma, temos essa temática aqui muito importante, no qual ela coincide até com a nossa definição de matéria, né? Então, a gente tem a matéria de estágios em urgências odontológicas e a gente vai abordar hoje sobre urgências em cirurgia bucal, tá certo? Então, as urgências, elas podem acontecer de uma forma geral dentro da odontologia, tá? Vocês irão perceber que, normalmente, essas urgências são mais comuns em cirurgia devido a vários fatores, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje também, tá? Alguns fatores que estão relacionados à ocorrência dessas urgências, e o que eu foquei principalmente foi na cirurgia bucal, tá? Quais são os principais acontecimentos, né, de acidentes e complicações que podem ocorrer durante a cirurgia bucal. Essas podem ocorrer também durante outros procedimentos, como a endodontia, tá? Mas a gente vai focar bem na cirurgia bucal. Vocês podem ficar à vontade, tá? Se quiserem parar, perguntar ou deixar para o final da aula também, como vocês acharem melhor, tá? Então, existem alguns objetivos, tá? Quando a gente terminar essa aula de hoje, eu gostaria de atingir a maior parte deles, ou todos eles, que é principalmente que vocês conhecessem, né, e compreendessem os principais acidentes e complicações que irão levar às urgências nas cirurgias bucais, tá? Isso é importante que vocês tenham em mente, né? Saber, compreender quais são os principais, para que a gente comece a pensar, né, como prevenir, que é o nosso segundo objetivo, reconhecer as condutas de prevenção. Sempre que eu citar aqui para vocês alguns acidentes e complicações, a gente vai conversar também como poderia ser prevenido, se possível, claro, tá? Então, as condutas de prevenção frente aos possíveis acidentes e complicações que irão levar às urgências, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai descrever os tratamentos. Aconteceu, tá, o fato do acidente ou complicação, você está num momento de urgência, ou às vezes até emergência, tá, dentro da sua cirurgia bucal, e como tratar, tá? Qual o melhor tratamento para aquela situação, né? Como eu posso diminuir os malefícios que isso pode vir a causar ao meu paciente, tá? Sempre é importante a gente saber que quando decidimos seguir essa área da odontologia, área de saúde e a área de cirurgia principalmente, tá? A gente sabe que caminhamos, tá, em paralelo aos riscos, tá? Os riscos, eles caminham paralelamente aos nossos procedimentos, sejam eles cirúrgicos ou não, tá? E a gente precisa minimizar esses riscos, tá? É o nosso objetivo principal, minimizar, evitar falar que realmente não, comigo não vai acontecer nunca um sangramento maior, não vai acontecer uma fratura de um tuber, uma fratura de raiz, tá? É difícil, só não vai acontecer realmente com quem não fizer. Então, eu costumo brincar também até com as meninas da endodontia, de que dificilmente eu vou fraturar uma lima endodôntica. Não porque eu sou um endodontista bom ou faço endodontia de uma forma bacana, é porque eu não faço endodontia. Então, dificilmente vai ter esse acontecimento, vocês irão ouvir falar que o professor Wilderman fraturou uma lima dentro do canal, porque eu não faço o procedimento, mas vai ser muito mais comum que isso aconteça com Mônica, com Maíra, com a professora Joana, que são especialistas na área. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ouvir
em algum momento que o professor Wilman teve um sangramento importante durante uma cirurgia, teve uma fratura de túber, tá? Teve um deslocamento de raiz para o seio maxilar. É mais provável que aconteça comigo, que é da área da cirurgia, que faz isso de uma rotina. Então, para vocês também vai servir da mesma forma, tá? A gente precisa primeiro entender algumas definições, né? A gente fala isso de uma forma muito esporádica e natural, acidentes, complicações, urgências, emergências, tá? Então, assim, os acidentes, de uma forma bem definida, é tudo que acontece no transoperatório. Então, tudo que ocorre durante a minha cirurgia, eu considero que está fora do previsto ou que saiu de uma padronização, de um planejamento prévio, é um acidente, tá? E complicações, elas acontecem normalmente no pós-operatório, ou imediato ou tardio. Esses termos se confundem muito, tá? Durante a aula, até a gente pode estar citando aqui uma definição não tão fiel, mas é importante que vocês entendam esses termos, principalmente a nível de questões, de concursos, principalmente, tá? Então, os últimos concursos, eu lembro, questões de acidentes e complicações, foram pegadinhas, tá? Então, assim, tudo era um acidente e era uma complicação, era um acidente ou uma complicação de cirurgia bucal, mas eles consideravam, né, essa definição ao pé da letra. Acidente, tudo que acontece durante a cirurgia. Então, um sangramento, tá, exacerbado durante a cirurgia é um acidente. Uma lesão de uma artéria, por exemplo, é um acidente. Uma complicação, por exemplo, uma infecção. Né? Uma infecção pós-operatória é uma complicação. Então, antes da gente começar a definir, ver os principais acidentes, complicações, os principais urgências, né, os casos de urgência que a gente pode lidar no dia a dia da nossa cirurgia bucal, o melhor sempre prevenir, tá? Porque a palavra prevenir aqui também? Porque a gente não tem como evitar. Então, eu não vou colocar aqui melhor é evitar. Se for melhor evitar, teria evitar a cirurgia. Então, para evitar algum caso de urgência que você vai ter em cirurgia bucal, você deve evitar a cirurgia. Se você decide por seguir a cirurgia bucal, seguir a cirurgia bucomaxilo ou outra específica, tá? O melhor vai ser prevenir. Então, ter a cuidadosa avaliação pré-operatória, que vocês, né, estão bem treinados a isso, né, estão cada dia mais se aprimorando também. A história médica do nosso paciente, a anamnese, tudo que a gente até conversou um pouco, tá? Já no início do semestre. O exame imaginológico, então, um exame complementar, tá? É muito importante, né? Tem uma radiografia, já prevê uma proximidade de um dente no seio maxilar, já prevê uma proximidade do dente com o feixe vasculonervoso alveolar inferior, tá? Esse terceiro molar aqui tem uma proximidade, a gente viu imagens de tomografia, tá? Hoje a tomografia, ela consegue nos dar uma precisão desse relacionamento do terceiro molar, tá? Das raízes do terceiro molar com o alveolar inferior, uma precisão tridimensional do relacionamento desse terceiro molar superior com o seio maxilar, tá? Então eu consigo ter uma visão mais ampla da minha cirurgia. E aí, a partir disso, traçar um plano de tratamento adequado, tá? E que vá abranger todas as minhas necessidades, seguindo os princípios cirúrgicos, ok? Isso vocês já sabem bastante, então a avaliação pré-operatória sempre tem uma importância muito grande. Eu costumo falar que a cirurgia começa na avaliação pré-operatória e termina na cicatrização do seu paciente. A cirurgia, muitas pessoas consideram apenas o ato cirúrgico. Não, consegui extrair o dente muito bem, suturei, o paciente está ótimo, a cirurgia foi um sucesso. A cirurgia foi um sucesso para mim quando eu já tenho uma avaliação pré-operatória do meu paciente de uma forma sistemática, ordenada e completa. Então, eu já começo muito bem minha cirurgia. O transoperatório com a técnica cirúrgica, a gente vai conversar um pouco mais à frente aí no semestre sobre o planejamento em cirurgia, tá? Então, o planejamento transoperatório, o que é que eu vou fazer, tá? O que é que eu vou executar na minha cirurgia, se eu consigo realmente manter isso aí, é algo importante. E um pós-operatório, o meu paciente está bem cicatrizado, sem sintomatologia ou com sintomatologia leve dentro do padrão de normalidade, pronto, aí eu tenho realmente um sucesso pós-operatório. Eu acho que, não sei, acho que Caio deve estar com algum problema de conexão, né, Caio? Tá me ouvindo?
Isso, professor, deu um problema aqui. Tranquilo, cara, não tem problema nenhum não. Eu vi que você 2 ou 3 vezes aqui precisou adentrar o lobby, mas se precisar aqui eu vou voltando, não tem problema nenhum, tá? Obrigado, professor. Vai falando com a gente aqui. Coisas da internet. Então, esse é o sucesso, tá? Que a gente considera da cirurgia. Uma avaliação pré-operatória essencial, tá? Completa. Um transoperatório através de um planejamento adequado, com um pós-operatório excelente para o seu paciente, tá? Com a cicatrização. E aí a gente chega ao sucesso cirúrgico. Tá? Seguindo no transoperatório, o plano de tratamento, tá? Vocês não irão iniciar nenhum procedimento na cavidade bucal dos seus pacientes, seja na Unime, seja no futuro consultório de vocês, seja no PSF, sem um plano de tratamento. Não, vou abrir aqui a boca do paciente e vou decidir o que eu vou fazer agora. Não é assim, tá certo? Você precisa saber se você tem um material adequado, você precisa saber se existe alguma alteração. Não, vou abrir aqui a cavidade bucal do paciente e vou decidir agora o terceiro molar que eu vou tirar. Avulso. Claro que não é dessa forma, tá? Eu tenho que saber como é que está o relacionamento desse terceiro molar no arco dentário, com o alveolar inferior, se eu tenho instrumental adequado, se eu tenho estrutura adequada para realizar essa cirurgia naquele ambiente, tá? Vimos aqui, às vezes é um ambiente que eu preciso, um ambiente hospitalar. Tem alguns terceiros molares e tem se tornado comum isso, a realização de terceiros molares em ambiente hospitalar, dependendo do grau de complexidade, daquela classificação que a gente viu, né, de Perry-Gregory, de Miller, tá? Isso é importante. As condições do ambiente, então eu tenho uma aspiração boa, eu tenho um material adequado, a luminosidade está boa, o foco funciona muito bem. Além disso, ter as orientações, tanto pré quanto pós-operatória, tá? Foi o que a gente conversou na anamnese do nosso paciente. E aí, diagnosticar o problema do meu paciente, definir se eu tenho a capacidade, se eu tenho um know-how, se eu preciso de um auxílio de um colega, se eu preciso encaminhar para um especialista, tá? Isso é importante, tá? Todo o nosso conhecimento, toda a nossa trajetória, tá, profissional, ela vai dessa forma, tá? Quando eu iniciei na bucomaxilo, eu precisava de muito auxílio nos primeiros casos, tá? Então, assim, eu normalmente entrava em contato com os meus professores da época da residência de cirurgia bucomaxilo, os professores tinham uma experiência maior, e iam fazendo alguns casos em conjunto até que eu pude criar uma experiência maior, tá? E seguindo. Tá? Então, sempre ter essa identificação, tá? Do tratamento que você precisa do seu paciente. Tenho capacidade de tratá-lo? Não tenho, preciso encaminhar. Capacidade aí a gente pode considerar várias coisas, não é só capacidade técnica, tá? É capacidade de ambiente mesmo, tá? De instrumental, tá? Ou até realmente uma capacidade estrutural, né? do seu ambiente de trabalho. E aí, a prevenção, como eu falei, tá? Ter sempre contato com colegas de outras especialidades. Então, se você, né, não segue a área da cirurgia, é interessante que você tenha um contato com algum colega que opere a nível de hospital, por exemplo. Eu tenho muitos contatos de colegas ortodontistas, colegas endodontistas, de prótese. Às vezes eu preciso fazer o implante, preciso de uma prótese provisória imediata. Então, já tem um colega protesista ali que trabalha em conjunto. Ter contatos também com algum tipo de equipe médica, tá? Então, para quem trabalha nos interiores, ter o contato no PSF, saber os hospitais municipais ali, tá? Saber o hospital mais próximo. Às vezes, algumas urgências e emergências aqui que vocês vão ver, tá? Alguns acidentes e complicações, vão ser resolvidos no momento do acontecido. Em outros casos, o paciente vai ser orientado, talvez, a ir a um hospital mais próximo. Tá? Ou vocês irão deslocar o paciente ao seu hospital mais próximo, seja um hospital municipal, seja um hospital privado, tá? Então, saber aonde vai encaminhar o seu paciente. E ter um treinamento também adequado do corpo auxiliar, tá? Da sua ASB, da sua TSB. Sempre é importante que ela esteja preparada, tá? Para te auxiliar. É mais uma mão, tá? Uma pessoa muito importante ali, por exemplo, numa aspiração durante um sangramento. Não adianta começar um sangramento grande ali numa cirurgia e só auxiliar sair correndo ou não realizar uma aspiração de forma efetiva, tá certo? Então, isso é importante que o seu corpo auxiliar esteja treinado. Seguir os princípios cirúrgicos. A gente vai conversar de um planejamento cirúrgico um pouco mais para frente, tá? A questão de planejamento através do achado radiográfico, do achado tomográfico, o que é que a gente pode realizar. Então, ter uma visualização boa do seu campo cirúrgico é o primeiro passo, tá?
desculpe aqui. Ter uma visualização adequada do campo cirúrgico é um primeiro, né, aspecto importante. Às vezes a gente quer ser conservador, não quer descolar tanto, não quer fazer uma incisão relaxante, e isso torna, né, o acontecimento de alguns acidentes e complicações mais comuns. Ter o controle da força, tá? A gente costuma falar, não é força para tirar dente, não é força para tirar raiz. Engasguei aqui um pouquinho. Não é força para tirar dente, para tirar raiz. Se fosse assim, talvez os homens levassem vantagem frente a isso, e a gente percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O que a gente faz é força de alavanca. Então, a força muscular que a gente aplica é muito pequena, tá? E não é irradiada para aquela região. Não deve ser irradiada. A força que a gente aplica é uma força de alavanca, que torna a nossa força muito maior, tá? Então, manter o controle da força. Se está precisando fazer força, alguma coisa pode estar empatando esse dente sair. Ou é osso, ou ele tem uma anquilose, precisa desgastar mais osso, ou precisa dividir esse dente, né? Fazer uma divisão entre as raízes, uma odontosecção, tá? Botem na cabeça de vocês que a força não é a força. Às vezes a gente está ali fazendo uma luxação de um dente, professor, você usou uma força muito grande. Não, a gente está firme tentando otimizar o movimento de alavanca, tá? Mas não é uma força importante. Manter sempre a asepsia, a antisepsia do nosso paciente, tá? Os tecidos moles, eles devem ser bem tratados durante a cirurgia. Não adianta, como eu falei, não adianta achar que a cirurgia é apenas remover o dente, suturar e ponto final. Não. O pós-operatório do seu paciente, então se você fez um bom descolamento, se você manuseou o tecido mole de forma adequada, você vai ter um pós-operatório bacana. Além da hemostasia, tá? Percebeu algum sangramento começar, tenta fazer já a hemostasia daquele sangramento para isso não evoluir, tá certo? Então a gente vai começar aqui a conversar sobre os principais e os primeiros acidentes e complicações que podem levar a urgências, tá? Vocês estão percebendo que eu estou falando muito mais a parte de urgência, tá? A nossa aula, urgência é todo procedimento, na verdade, é todo atendimento que o nosso paciente precisa, que um paciente precisa, de forma rápida, mas que não vai ter um risco de vida para esse paciente, o acontecimento. Então, a gente considera isso como urgência. Se o risco de vida está iminente, dele perder a vida, aí a gente considera isso como uma emergência. Então, alguns casos aqui, a maioria dos casos, graças a Deus, são casos de urgência. Em outros casos, eu vou mostrar aqui os casos que forem de emergência, tá certo? Que são muito menos. Então, a gente começa a falar de tecido mole, tá? O que é que pode acontecer durante a minha cirurgia bucal, né, de urgência, nos meus tecidos moles? O mais comum, que eu acredito que todos vocês já devem ter passado por isso, eu já passei por isso também, e passo algumas vezes, que é a laceração do retalho, laceração do tecido. A gente quer descolar, mas ao mesmo tempo esse descolamento não foi de forma efetiva, ou eu precisava realizar uma relaxante, não realizei, e quis descolar, e quando eu fui afastar, esse tecido lacera, tá? Isso é o mais comum, normalmente é um retalho inadequado, né? Ou está usando, às vezes, um descolador de forma errada. Eu sei que acontece muito isso, tá? Às vezes a gente quer utilizar a espátula 7 ao invés de utilizar o descolador de molde. Professor, é idêntico, professor, já fiz várias cirurgias com a espátula 7, eu também já fiz várias cirurgias com a espátula 7, dá para fazer? Dá. Mas você não vai ter a ponta cortante, a ponta da espátula 7 ela é romba. Então, quando você está descolando o periósteo ali, ele está, na verdade, empurrando o periósteo. Então, você vai conseguir fazer a cirurgia? Vai, mas quando você comparar a utilização de um descolador de Molt, vai ser muito melhor, muito mais fácil, muito menos traumático para o seu paciente. E aí, quando você faz uma força excessiva de tração, esse tecido pode lacerar. O que é que eu poderia fazer, professor, nesse caso, para prevenir? Um planejamento, um retalho adequado, uma relaxante, talvez, aqui, ó, nesse caso, então, uma relaxante. Né? A relaxante, quando ela é programada, ela sai bem linear. Quando ela é lacerada, ela sai bem disforme. Então, a cicatrização disso vai ser ruim. Mas o tratamento também, caso aconteça, é muito simples. Tá? Normalmente, a correção das bordas, uma sutura sem tensão ali da região. O que pode acontecer no futuro, mas é a questão da recessão. Se for uma área estética, por exemplo, uma recessão, um incisivo fica um pouco maior do que outro, por exemplo, e aí a parte periodontal precisará ser acionada, o professor Jorge Filho, por exemplo. Tá? Então, o tratamento
é a correção das bordas, tá? São as correções da borda e a sutura, sem maiores problemas, isso vai acontecer. Não deve acontecer, mas vai. Um outro problema que pode acontecer, tá? É a perfuração dos tecidos moles. Estamos lidando com materiais pontiagudos, perfuro-cortantes, então a ponta do molte, por exemplo, é um material pontiagudo, tá? A alavanca reta, tá? Vocês no dia a dia já devem ter visto, existem algumas formas de empunhadura da alavanca reta, mas uma delas, não sei se vocês vão ver aqui direitinho, é você segurar e colocar o dedo, tá? O indicador, como se fosse um stop. Tá? Na prática, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas caso ela venha resvalar, o seu dedo vai ser um stop para que ela não vá, por exemplo, para um palato mole, como foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, aqui foi uma alavanca reta que resvalou para o palato mole do paciente e perfurou esse palato mole. Tá? Então, um uso descontrolado da força, um instrumental pontiagudo são as principais causas. Tá, professor? Foi sem querer, com certeza foi, mas assim, se isso acontece 3, 4, 5, 6 vezes com você, é importante você rever a forma de empunhadura, a sua força, tá? Porque como é isso, pode ser uma lâmina de bisturi, pode ser um material mais cortante, e como ela pegou aqui no palato, ó, se vocês forem lembrar da anatomia, a artéria palatina maior sai aqui ao lado. E aí uma lesão dessa artéria pode levar a um quadro, por exemplo, de emergência. Tá? Um quadro de sangramento intenso e difícil de controlar. Então, ó, a artéria palatina maior, ela sai aqui, ó. A perfuração foi lateral, graças a Deus, sem maiores problemas para esse caso. Como é que eu poderia prevenir, professor, nesse caso, a técnica correta? Segurar um pouco a força, fazer esse stop, perceber ó, se o material está resvalando. Às vezes a mão está úmida, né? A luva está úmida, então tem cuidado com isso. Agora, aconteceu, tá, a situação, como eu devo tratar isso? Primeiro, prevenir a infecção. Tá? Isso aqui tem que ser mantido uma sepsia, uma antissepsia bacana. Normalmente, não tem necessidade de sutura, porque, na verdade, o ferimento ele é mais profundo do que extenso. Então, ele cicatriza aqui, ó, 7 dias depois, uma areazinha já de tecido de granulação associado. Ele cicatriza, tá? Às vezes incomoda o paciente. E o principal é a hemostasia. Se ela tivesse aqui atingido, por exemplo, a artéria palatina maior, a gente estaria com um sangramento importante e buscaria hemostasia, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tá certo? Até então, tudo mais tranquilo. Ainda falando de tecido mole, o que pode acontecer durante sua cirurgia, tá? São situações de ferimentos abrasivos também. Nós estamos com peça rotatória, então peça reta, contraângulo, são peças que esquentam. Então, à medida que essas brocas elas rotacionam, elas esquentam, tá? Às vezes a irrigação não está tão boa. E uma das principais queimaduras abrasivas que podem acontecer na cavidade bucal durante a cirurgia é na região da comissura do lábio, tá? Do nosso paciente. Volta e meia a gente vê, né, lesões importantes na comissura do lábio e acreditem, por mais que você tenha feito a melhor cirurgia bucal desse paciente, ele vai ter um pós-operatório chato, de dor na comissura labial. Ele vai falar, doutor, a cirurgia foi ótima, o siso lá que o senhor tirou, nem senti, parece que nem fez cirurgia. Só que aqui, ó, essa feridinha aqui no lábio que queimou, tô indo no céu e voltando de dor várias vezes no dia, tá? Então, sua cirurgia foi um sucesso? Entre aspas, foi, não completamente. Tá? Seu paciente tem um pós-operatório chato que não era para ter. Então, foi uma abrasão, uma queimadura que pode acontecer normalmente no lábio, língua, mucosa jugal, comissura labial, palato. Então, sempre ter cuidado. O auxiliar tem um papel importante nesse momento. Tá? O auxiliar está vendo que a haste da broca, por exemplo, está pegando no lábio. Ele deve informar ali ao colega que está operando, porque às vezes o colega que está operando, ele não está visualizando de uma forma geral, ele está bem focado ali na odontosecção, na osteotomia, tá? E isso, às vezes, a gente perde um pouco o parâmetro. Quem está auxiliando pode ajudar bastante nisso. Então, a prevenção é a técnica correta e a interação da equipe cirúrgica. Não é à toa que a gente tem um auxiliar, tá? Não é só para aspirar, não é só para ficar dando uma força moral, é uma força cirúrgica também, tá? Uma observação do ato cirúrgico, ó, cuidado aqui, ó, tá pegando aqui próximo do lábio, tá machucando o paciente, porque o paciente está anestesiado naquele momento, ele não vai sentir. Ele vai sentir depois, tá?
que a anestesia passar e aquela ferida na região de comissura labial, de língua, começar a ter uma sensação dolorosa. O tratamento para que, se isso ocorra, né, aconteceu, como é que eu faço, professor, para amenizar a situação? É tentar prevenir infecções desses ferimentos. Então, passamos algumas pomadas antibióticas, se for necessário, tá? Ou hidratantes labiais associados, tá? Então, tem o Bepantol, Ceralip, são hidratantes labiais, tá? O Bepantol é uma pomada também que tem, ela acaba levando a umidade, uma cicatrização melhor dessa região de queimadura. Mas o que é que essa queimadura precisa? Ela precisa estar hidratada, tá? Então, quanto mais hidratada, melhor. Vaselina líquida, vaselina sólida, pode passar ali também, tá? Um hidratante labial e manter limpo. O uso de pomadas para ajudar na cicatrização, Cicatricure, tá? Então, tem algumas pomadinhas que podem ajudar na cicatrização. Mas, basicamente, dentro de um padrão. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Estou gravando a aula, ela vai estar lá no encontro 4 de urgências, tá? De estágio de urgência. As lesões de tecido mole ainda, e aí são quadros mais raros, mas já são quadros um pouco mais graves, tá? É mais raro de acontecer. O famoso enfisema facial, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do enfisema pulmonar. Esse é o enfisema facial. O que é o enfisema? O enfisema é um acúmulo de ar onde não deveria existir, tá? Então, na face é um acúmulo de ar nos espaços faciais. E esse enfisema ele pode acontecer no transcirúrgico devido a uma situação bem específica. Nós estamos utilizando peças de mão, peças rotatórias, tá? Rotatórias que normalmente fazem uma expulsão de ar muito grande, tá? Então, assim, o que acontece às vezes na cirurgia, que é raro, tá? Eu coloquei aqui como raro, mas pode acontecer. Nesse caso, por exemplo, que está exposto aqui, foi durante a extração de um terceiro molar superior, tá? Tinha sido feito o retalho, o descolamento, precisou realizar a osteotomia. E aí o colega com a turbina, utilizando essa osteotomia, o ar da turbina deslocou por dentro do retalho, tá? E foi ao espaço região bucal e periorbitária do paciente. Tá? É um quadro extremamente doloroso. As bolhas de ar são deslocadas para essa região. Tá? Então, assim, é um quadro de imediato, o paciente sente uma dor muito grande, o edema começa a se formar. Quando você palpa esse edema, você percebe bolhas de ar. É como se ela estivesse correndo assim, de um lado para o outro, aqui, quando você começa a palpar. Tá? Existe uma gravidade frente a isso, é importante dar uma atenção. Nesse momento você vai abortar o procedimento cirúrgico, tá? Parar o procedimento cirúrgico se possível e tratar o seu paciente. Tá? Importante. Como eu previno isso, professor? A técnica adequada. Alguns colegas, por exemplo, não gostam de utilizar a turbina, justamente por causa dessa situação. Aí eles usam apenas a peça reta. A gente sabe que para cortar dente com peça reta é um pouco mais lento. Eu, particularmente, prefiro cortar a parte óssea com peça reta, fazer a osteotomia e realizar a odontosecção com a turbina, sempre com cuidado. Tá? Aconteceu isso, o que é que eu devo fazer? De imediato parar o procedimento, suturar o que tiver que suturar, tá? E entrar com analgesia para esse paciente. Se esse edema estiver progredindo para a região de face, encaminhá-lo ao hospital para realizar uma tomografia de face. Nessa tomografia a gente vê aqui, ó, essas áreas escurecidas, ó, hipodensas, é uma região de presença de ar, tá? Importante sim encaminhar esse paciente. Isso aí pode ser para... Oi! Então, é uma dúvida. Então, a gente consegue identificar na hora? Consegue na hora. Quem está falando aqui? Karina. Karina, consegue identificar na hora porque o edema ele se estabelece no momento. Porque não é um edema de trauma, é um edema de ar. Tá? Então, é um edema que ele se estabelece no momento e pela distensão tecidual que acontece, o paciente sente muita dor. Então, você vai ver de imediato. Eu já tive uns 2 casos desse, eu lembro no curso de cirurgia bucal lá da Uningá, eu lembro bem de um caso, que foi no inferior, e aí esse edema ele veio para a região submandibular. Quando você palpa a região, você percebe que não é a presença, por exemplo, não é um edema de secreção, tá? É um edema de ar. Aí você vê bolinhas de ar, você percebe assim, uma bolinha de ar deslocando para um lado para o outro.
você palpa com cuidado, porque o paciente vai ter uma dor muito grande imediatamente, tá? Uma dor aguda. Então, se você tiver um analgésico forte, um Tilex, um Tramal, já administra para esse paciente. Mas a gente orienta, normalmente, o paciente ser encaminhado ao hospital para realizar uma tomografia de face, para saber até onde esse efizema abordou. O A, ele vai para a região de menor resistência. Então, lembrem dos espaços faciais. Então, tem o espaço bucal, espaço submandibular, espaço periorbital, espaço canino, tá? Então, o A, ele vai ser deslocado para essas regiões, normalmente, tá? Você consegue perceber bem. É um edema imediato, tá? Um edema imediato, com dor associada. O paciente vai pedir para parar a cirurgia, realmente, porque a dor vai ser grande e o edema já se forma automaticamente. Então, acompanhar, tá? A regressão desse edema, isso pode perdurar. Esse edema, às vezes, ele pode persistir até por 2 meses. Então, dependendo da região, a gente vai orientar o compressivo, tá? Então, fazer faixas compressivas, compressas de gelo também relacionadas à área, mas sabendo que esse edema ele persiste, tá? 2 a 3 semanas, como eu coloquei aqui, a regressão vai acontecer tranquilamente. E o mais importante aí, viu, para todos, então, antibiótico terapia. Tranquilo, Karina, sua dúvida? Tranquilo, professor. Obrigada. Bacana. Então, o mais importante aí, aconteceu isso, antibiótico terapia, às vezes até por 15 dias. Tá? A gente orienta, como pegou espaços faciais, a utilização da amoxicilina com clavulanato, tá? E não da amoxicilina pura. A amoxicilina com clavulanato, normalmente, utilizar ela por 10 a 15 dias. Ok? Outras situações aqui que podem ocorrer durante a cirurgia bucal. Tá? A gente considera um acidente, pode se tornar uma urgência, mas você vai ter isso de rotina, uma fratura radicular. Às vezes é esperado dentro de uma cirurgia, com a dilaceração, uma raiz mais longa, tá? Uma raiz divergente, uma fratura dessa raiz. Tá? E não é por isso que naquele momento vai se estabelecer o pânico, vai se estabelecer um quadro de emergência, de urgência ali. Tá? Se você tiver todos os materiais necessários, ele vai ser um complemento do seu planejamento cirúrgico. Tá? Então, é esperado que isso aconteça em raízes longas, divergentes, com hipercementose, tá? Um osso mais compacto, é mais comum que a gente frature a raiz em extrações mandibulares do que em extrações maxilares. A maxila normalmente tende a ser mais delgada, então ela aceita mais o movimento de luxação. A mandíbula é mais compacta, mais cortical, ela aceita menos o movimento de luxação, tá? E muitas vezes a gente deixou de realizar uma osteotomia, uma odontosecção, e quis fazer aquela luxação forte. Então, a hora da força que a gente está falando, estou fazendo uma força, meu dente não está movimentando, ele não está evoluindo na luxação. Tá? Eu preciso ver, acho que seria interessante eu fazer uma odontosecção, uma osteotomia ao redor desse dente, para fragilizar ele um pouco mais. Então, a prevenção é o planejamento, o tratamento normalmente é a remoção do resto da raiz residual, tá? Aí depende de onde ocorreu a fratura, essa é uma discussão grande também, se o dente tinha lesão de cárie, tinha processo de infecção. Então, quando é o ápice radicular e um dente que não tem processo de infecção, a literatura orienta até se o risco-benefício, né, da cirurgia for pesado, a manutenção dessa raiz, o sepultamento. Mas aí o dente não tem que ter nenhum tipo de lesão de cárie, de necrose, de infecção prévia. Caso contrário, a indicação é a remoção. Mas cada caso tem que ser avaliado. É um dente que fraturou ali o ápice radicular, no terceiro molar, próximo do alveolar inferior. Tá? Então, assim, vale a pena eu ir lá embaixo, talvez tenha uma lesão no meu alveolar inferior, tenha lesão nervosa, lesão vascular. Então, eu vou pesar o risco-benefício. Outras situações que podem acontecer, ainda falando de dentes, tá? É o deslocamento dentário, deslocamento de uma raiz para algum espaço anatômico. Olhem bem essa figura aqui, ó. Olha quantos espaços anatômicos estamos, né, previstos ou propostos aí de uma certa forma a ter algum problema. Tá? Então, existem previsões. Eu faço uma cirurgia de um dente próximo do seio maxilar, eu tenho o risco de deslocamento desse dente para o seio maxilar. Tá? Assim como eu tenho um risco de deslocamento para a região submandibular. Então, seio maxilar, seio infratemporal, fossa pterigomaxilar, vão lembrando um pouco da anatomia da maxila, da anatomia da mandíbula.
tá? O espaço submandibular, então, existem relatos de deslocamento dentário durante extrações para a região submandibular, tá? É menos comum, mas existe sim. E, normalmente, a causa principal foi uma excessiva pressão para cima ou para baixo, né? Dependendo de onde você esteja realizando, pressão apical. A gente sempre fala, a pressão do dente superior ele tem que ser de cima para baixo, do dente inferior de baixo para cima. Sempre evitar pressões apicais, tá? Então, o deslocamento radicular, ela pode acontecer, tá? Para diversas áreas, como a gente viu. Como é que eu vou prevenir, professor? Normalmente eu tenho um exame pré-operatório adequado, eu já saber do risco, já compartilhar esse risco com o meu paciente, ou seu responsável, tá? Às vezes eu tenho que fazer uma exodontia aberta, então deslocar bem meu retalho, fazer uma osteotomia para ter um ponto de alavanca melhor, tá? Minimizar forças apicais e evitar pressões indevidas. Essa é a prevenção. Mas aconteceu, o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer, o que é que a literatura traz, a gente tem aí um vasto assunto a discutir, tá? Se a gente ficasse discutindo aqui, provavelmente levaria a tarde toda. Mas, de uma forma geral, você tem que saber para onde foi deslocado, então, anatomicamente, aonde está o seu fragmento, aonde está o seu dente deslocado. Então, um exame imaginológico vai ajudar bastante, hoje a tomografia ajuda bastante. Na maioria das vezes, os espaços são os mais comuns, seio maxilar, tá? Normalmente, o seio maxilar é o mais comum, submandibular também acontece raras vezes, mas o mais comum hoje é seio maxilar, tá? Então, planejar, a literatura traz também muita discussão frente a é um fragmento de mais do que 3 milímetros, menos do que 3 milímetros. Outras literaturas trazem a manutenção do dente na região do seio maxilar e o acompanhamento da sintomatologia. Outras literaturas trazem a necessidade de remoção imediata, tá? Então, vai depender. O que a gente pode simplificar aqui para vocês aconteceu, preciso saber, era um dente que estava com processo de infecção, era um dente, o quanto desse dente foi deslocado, o paciente precisa ser informado da situação, é importante compartilhar com o paciente essa vontade dele também. Muitas vezes não tem necessidade de remoção, mas o paciente quer remover, ele sente incomodado apenas saber que tem um dente solto no seio maxilar, tá? Então, às vezes é uma vontade do paciente, tá? Mas de uma forma geral, a remoção ela é indicada para a maioria dos casos, tá? Essa remoção ela pode ser imediata à cirurgia, ela pode ser posteriormente à cirurgia, tá? Então, fecha o alvéolo direitinho, faz o exame imaginológico, tomográfico, essa cirurgia de remoção pode ser 7, 14, 21 dias depois, tá? Aqui, por exemplo, rapidamente vou mostrar um caso de deslocamento do seio maxilar, no qual foi removido em centro cirúrgico. Professor, todos os casos têm que ser removidos em centro cirúrgico? Não, não necessariamente. Às vezes, dependendo da situação, você pode remover no mesmo momento até, tá? Mas aí vai depender da sua experiência cirúrgica na região de seio maxilar, tá? Da sua estrutura ali adequada, no momento uma boa aspiração, do posicionamento desse dente. Então, você teve uma radiografia, uma tomografia que já está indicando o posicionamento desse dente, tá? É importante. A gente pode utilizar dois acessos, ou esse que é chamado de Cardiolook, que a gente faz um acesso na região de fundo de vestíbulo, ou esse outro, que é o que a gente comumente faz intrasucular e uma relaxante, que é o que eu mais gosto. Nosso objetivo principal é acessar a parede anterior do seio maxilar, fazer uma janela nesse seio maxilar e adentrar esse seio maxilar para buscar o dente ou o fragmento fraturado, tá certo? Olha um caso aqui interessante. Então, um terceiro molar que vocês podem tranquilamente, né, estar em planejamento de realizar no estágio de urgência, tá? Ou em algum curso de atualização, por exemplo, pode também, né? Então, um terceiro molar que muita gente talvez até já tenha feito, tá? E não tenha tido nenhum problema, mas com o colega, infelizmente, aconteceu isso, tá? Então, o dente ele foi realizado uma força, talvez apical excessiva, e deslocado para o seio maxilar lado direito. Foi solicitada uma tomografia para esse paciente. Esse dente estava repousando na parede posterior do seio maxilar. Por aqui só, voltando aqui à imagem, eu não consigo saber se esse dente está mais para dentro, mais para fora, até para eu decidir se eu iria remover isso no mesmo momento. Quando eu recebi esse caso já tinha
10 dias da cirurgia, tá? E aí eu vi a tomografia e decidi em centro cirúrgico, sob anestesia geral, aqui é o tubo nasotraqueal do paciente. A gente fez aqui a incisão Cardioluc, a janela e a remoção do dente deslocado, tá certo? Cirurgia bem rápida, bem direta e bem tranquila, mas sendo necessária. O professor podia fazer a cirurgia com anestesia local? Poderia, não estaria errado, tá certo? O meu receio principal é que esse dente repousava na região posterior do seio maxilar. E às vezes é difícil você encontrar isso com anestesia local. Incomoda o paciente às vezes. Tá? Então eu preferi realizar em ambiente hospitalar. Mas sem nenhum problema para o paciente. Foi praticamente um day hospital. Ele saiu no mesmo dia da cirurgia. Outras situações transcirúrgicas, tá? De cirurgia bucal que vocês podem ter no dia a dia, tá? É o paciente deglutir ou aspirar, broncoaspirar o dente removido, ou a raiz removida, ou o fragmento removido, tá? O dente descido, isso pode acontecer muito com criança. PNE, vocês que estão cursando PNE também, isso pode acontecer muito com paciente PNE. Então, dente perdido na orofaringe. Perdido porque a gente não vai saber de imediato se o paciente engoliu, se o paciente aspirou. Aos poucos, a gente vai vendo a sintomatologia desse paciente, tá? Se ele engoliu, normalmente ele não vai ter sintomatologia nenhuma. Se ele aspirou, alguma tosse, normalmente ele vai ser provocado, tá? Por alguma tosse ou algum engasgo maior. Ou esse dente ele pode permanecer na região de orofaringe, que o paciente se engasgar um pouco com ele. Então, a gente precisa saber, né, o que é que a gente está lidando, é uma unidade dentária grande, é uma raiz, é um dente descido, tá? Então, o risco é de deglutir ou de aspirar. Como é que eu poderia prevenir isso, professor? Sempre a interação, tá? Então, você está fazendo a luxação ali, o auxiliar está próximo, está ali com a aspiração próxima, fazendo alguma base, tá? O material de aspiração adequado, iluminação também adequada da sua cirurgia, tá? Para você saber para onde o dente foi, né? Ou ele está indo, por onde ele está indo. O tratamento, tá? O paciente deglutiu ou aspirou, torna-se uma urgência ou uma emergência. Imagina que se o paciente aspirou ou está engasgado, isso torna uma emergência. Muitos pacientes podem vir a óbito pelo engasgo, tá? Não necessariamente do dente, mas por um alimento, por exemplo, o paciente pode vir a óbito. Existe um fechamento de via aérea, tá? E o paciente acaba desaturando e indo a óbito por um quadro de hipóxia, tá? Então, a remoção desse paciente para um atendimento avançado, então para um hospital, é importante, seja ele por deglutição ou seja ele por aspiração. Por aspiração, normalmente o quadro torna-se uma emergência. Por deglutição, é uma urgência, tá? Por que a gente fala que por deglutição é uma urgência? Primeiro passo, quando ele chega no hospital e relata que, no caso, foi a unidade dentária que engoliu ou aspirou, o médico plantonista ele vai fazer algumas radiografias desse paciente, vai solicitar primeiro uma radiografia PA de tórax e vai solicitar uma PA de abdômen, tá? Por que ele pede essas duas? Para saber para onde o fragmento dentário foi, né? A nossa sorte, o fragmento dentário ele tem imagem radiográfica, tá? Como a maioria dos nossos materiais odontológicos também tem. Então, chave de implante, cover de implante, tudo isso tem. Então, é uma vantagem que a gente consegue acompanhar. Então, algumas imagens, por exemplo, ó, aqui é uma criança que teve uma deglutição de um dente descido. E aqui a gente observa já que já está a nível de estômago desse paciente. Então, ele deglutiu. Mas nesse caso aqui, por exemplo, uma outra criança aspirou um dente descido. Tá? E aí o tratamento disso vai variar bastante com a sintomatologia. Para esse caso, por exemplo, dessa criança, foi mantido, ele não tinha sintomatologia nenhuma. O pneumologista avaliou essa criança, tá? E não tinha necessidade de fazer uma broncoscopia para poder remover esse dente. Tá? Mas em outras situações, o paciente precisa passar por uma broncoscopia, por exemplo, para remover um fragmento de dente ou para remover o dente, né, por inteiro. Isso é realizado em hospital. Quando o paciente deglute, o que a gente precisa saber é se esse objeto, né, no caso o dente ou algum outro objeto, ele vai ser expelido normalmente e não vai, por exemplo, parar em alguma alça intestinal e causar uma inflamação, tá? Então, esse é o objetivo. Então, o paciente faz um acompanhamento até a sua excreção final, tá? Então,
alguns exames laboratoriais, acompanhamento das fezes do paciente, ou acompanhamento radiográfico desse paciente, e sintomatologia também. Tá? Então, são algumas opções. Às vezes, dependendo do quadro de sintomatologia, esse paciente ele é mantido a nível de hospital, ou algumas vezes ele vai ser liberado e encaminhado para um acompanhamento ambulatorial. Tá certo? Então, importante, aconteceu com vocês, que vocês orientem ou acompanhem o paciente, né, de vocês a uma unidade hospitalar, para que vocês possam, na maioria das vezes, não existem grandes problemas relacionados. Mas vocês já devem ter ouvido falar de notícias, aqui na Bahia mesmo, acho que há uns 4 anos atrás, uma dentista num PSF, realizando uma extração de dente descido, o dentinho ele desceu para a região de orofaringe, o menininho começou a engasgar, ela de prontidão pegou a criança, levou para um ambiente de hospital, tá? O hospital municipal, tá? do interior. O médico plantonista, infelizmente, talvez não tivesse tanta experiência com isso, pegou o paciente, colocou na ambulância e foi trazer para a Feira de Santana, Salvador. Nesse caminho, o paciente veio a óbito, tá? E aí realmente foi uma repercussão bem negativa, tá? Para a colega, para o hospital. Esse atendimento tem que ser imediato a nível de hospital, tá? Então, traqueostomia, cricotireotomia, o que precisar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de hospitalar de hoje também, tá certo? Deixa eu ver aqui que tinha alguém no lobby. Não, já aceitei já. Ok, pessoal? Então, existe uma manobra também que é chamada de manobra de Heimlich, que a gente aperta o paciente normalmente aqui assim, ó, por trás, a nível de diafragma, né, sempre pressionando para trás e para cima, para estimular, né, que esse objeto, esse dente, ele seja expulso. Então, se a gente está com esse paciente no meio do caminho, ali a gente pode já tentar uma manobra de Heimlich para tentar expulsar esse objeto. Ok? Outra situação que pode acontecer são lesões aos dentes adjacentes. Então, a gente está fazendo uma luxação, por exemplo, de um dente, uma extração, e o dente próximo a ele fratura, uma raiz ou uma cerâmica que tinha uma coroa cerâmica lá pura, trinca, né, durante uma luxação. Então, a gente precisa ter uma previsibilidade, tá? Então, normalmente restaurações extensas ou dente com lesões de cárie e pressões excessivas, temos que ter cuidado. A prevenção sempre é a melhor opção. Então, está começando a luxar, está percebendo que o dente próximo está movimentando, tá? Reconhecer que o dente próximo tem um potencial de fratura, já tem um problema, o paciente precisa saber que já existe um problema, tá? E quando acontecer, alertar o paciente. O tratamento é informar a ocorrência para o seu paciente, né, que foi fraturado uma coroa, que foi fraturado um dente próximo, e tentar instituir o tratamento desse dente. É uma restauração, uma nova coroa. Como isso vai acontecer, você e o paciente vai lidar da melhor forma possível. Tá certo? Luxação de dentes adjacentes, tá? Muito cuidado, você está fazendo a luxação principalmente de dentes apinhados. Vocês podem pegar alguns casos desse tipo. Então, tá luxando, de repente eu preciso tirar esse aqui e o outro vestibular que está começando a sair. Então, eu tenho que ter muito cuidado, um apoio incorreto do distrator, do elevador, né, apical, pode causar essa luxação. Então, o auxiliar, mais uma vez, ele vai ajudar bastante a identificar que algo está saindo da situação comum. Então, manter a técnica correta. Aconteceu de remover o dente ou de luxar o dente de forma equivocada, tentar reposicionar, estabilizar, se for o caso, né? Fazer uma ferrulização, tirar ele de oclusão, tá certo? Para que ele possa ter a reinserção dos seus ligamentos, tá? Então, é a mesma coisa que pode aqui para a extração de um dente errado. Não, professor, isso aí não vai acontecer comigo, isso dificilmente acontece, tá? Tenham noção que às vezes vocês vão atender num PSF 15 pacientes de manhã, tá? E aí, às vezes, vem um paciente que vem indicado para extração ortodôntica do dente 14. E aí você está enxergando ali no 15 e o 14 e remove o 15 do paciente, tá? É o fim do mundo? Não, vai ter que ter uma mudança de tratamento ortodôntico. Mas eu já vi, por exemplo, em cursos, extração de primeiro premolar e o aluno tirou o canino, tá certo? Então, assim, isso eu já vi, estava do lado. Então, a gente precisou fazer a reinserção do canino, tá? Abortou a extração do premolar. Então, prevenir, sempre ter atenção, tá? Ah, não, tirei o premolar errado de um lado, eu vou tirar o do outro lado, então, para a ortodontia ficar tranquila. Não. Cometer um erro, não tente melhorar esse erro com outro erro, tá?
tá? Isso acaba aumentando ainda os malefícios ao seu paciente. O tratamento para isso é o mesmo tratamento de avulsão, tá? Se vocês lembrarem, um paciente que tem um trauma dentoalveolar, então, que teve uma avulsão, você vai reposicionar imediato, tá? Contactar o ortodontista assistente, falar o que aconteceu, fazer uma estabilização, uma ferrulização normalmente semirrígida, e provavelmente esse paciente pode ser que precise de tratamento endodôntico, se o ápice dele, por exemplo, não tiver, já tiver totalmente fechado. Né? Se ele tiver ainda com o ápice aberto, for um paciente mais jovem, às vezes você consegue uma revascularização boa. Mas normalmente o tratamento endodôntico é importante, então uma esplintagem. A esplintagem vocês podem fazer com resina, com um fiozinho de orto, pegando normalmente 2 dentes para um lado, 2 dentes para o outro, tá? Que foi realizada a extração de forma equivocada. Tá? É uma opção, se você não tiver como fazer isso, pelo menos estabiliza de um lado do outro. Uma opção também é você pegar um rolinho de resina, e aí você faz um rolinho de resina essa estabilização. E tirar esse dente de oclusão, fazer um desgaste oclusal. Tá certo? E aí outras fraturas podem acontecer, então fraturas ósseas, elas podem acontecer principalmente na região de canino superior. Às vezes você tira o dente e vem aquela capa vestibular de osso, tá? Isso acontece. Molar superior também, a região vestibular. Sempre a região vestibular ela é mais fragilizada na maioria das vezes, tá? Outras vezes vem um assoalho de seio maxilar ou pode vir um tuber. Então são situações de fraturas ósseas que levam a um quadro de urgência que a gente precisa, né, lidar bem com isso. O planejamento sempre vai ser a prevenção, tá? Eu vejo que um tuber está mais fragilizado, né, uma raiz longa, um canino isolado no arco, tá? Já são situações que levam a gente a pensar dessas possibilidades. Aconteceu, normalmente a gente tem 2 opções. Esse osso, se ele tiver já grudadinho no dente, já tiver deslocado do periósteo, ele vai ser removido juntamente com o dente. Não adianta você tirar ali o dente, o osso, e aí depois volta com o osso para a região, não adianta, tá? Isso vai acabar causando algum processo de infecção. Mas, por exemplo, você fez ali a luxação ou deslocamento, e viu a fratura, mas vê que ainda o osso está colado no periósteo, que você consegue separar ele do dente, perfeito. Mantenha ali, tire o seu dentinho e mantenha aquela capa óssea, tá? Aquela tábua óssea aderida ao periósteo, tranquilamente, tá? E aí sutura. Normalmente sem grandes problemas. Então, normalmente os tubers são os mais comuns na região de 2º e 3º molar superior. Todo mundo que fizer os seus 3º molares, algum dia vai trazer um pouco de tuber. Eu já trouxe muito tuber, eu acho que vou ainda trazer muitos ainda daqui para o futuro. Não tem nenhum mal maior nisso. Claro que a gente precisa ter o diagnóstico do nível de fratura do tuber, tá? Tentar descolar bem ali na região posterior, mas às vezes é inevitável. É um pedacinho de osso que está colado numa raiz longa de um 3º molar. Então, qualquer luxação ali, esse ossinho ele já desloca junto com o 3º molar. Então, prevenir a axonodontia aberta, a pressão inadequada, que a gente sabe que às vezes não a gente não consegue evitar. O tratamento, dá para separar o segmento ósseo do dente? Dá, e o segmento ósseo está colado no periósteo? Mantém. Não dá para separar? Tira, tá? Todo o conjunto e faz uma plastia. Se forem fraturas maiores, fraturas que seguem para a região de maxila, que dificilmente isso vai acontecer, às vezes o dente ele não tem que ser removido, tem que ser estabilizado e ferulizado. E aí você vai adiar essa exodontia, tá? Raramente isso acontece. Raramente. Então, um caso como esse, por exemplo, tá? Vocês provavelmente em CIAL2, tá? CIAL1 já fizeram também. Tá? Então, o colega foi, descolou bem e foi com um fósseis, abraçou esse dente. Quando ele trouxe, ele chamou, ó, professor, tá vindo muita coisa aqui, não é só o dente, não. Acho que foi no curso da Uningá, se eu não me engano. E aí, eu olhei assim e falei, tem uma fratura. Eu imaginei que não fosse tão grande a fratura. E foi descolando a região. Quando veio um bloco ósseo muito grande, tá? Isso aqui, ó, escurecido, é o assoalho do seio maxilar, tá? Então, a gente precisou aqui, ó, nesse caso, remover todo esse blocão ósseo, tratamento, plastia óssea e sutura em massa, para evitar a comunicação buco-sinusal. Casos de hipercementose, olha, pode acontecer também. Então, um dente desse com hipercementose vai vir algum bloco ósseo. Não tem jeito, olha só, por vestibular.
Então, professor, eu vou ver aqui se teve comunicação, vou fazer uma curetagem da área. Não. Vou pedir para o paciente fazer uma manobra chamada manobra de Valsalva, que é uma pressão negativa. Também não, tá? Porque às vezes você teve essa fratura aqui, ó, e aí às vezes a membrana do seu maxilar está mantida. Quando você vai com a sonda ali em cima, você rompe membrana. Quando você faz a Valsalva, você rompe membrana. Tá? O que você precisa é uma sutura em massa, lavar bem e suturar, tá? Coaptar bem as bordas. Ponto final. Antibioterapia do seu paciente e o acompanhamento. Tá? É um paciente que, se for fazer uma reabilitação para implante ou até uma próxima suportada, vai ter uma deficiência maior no seu tratamento. Ok? Lesões de nervos. A gente pode ver também muitas lesões, pode acontecer, mas pode acontecer muitas lesões de nervo, principalmente do nervo alveolar inferior. Então, a gente pode ter a neuropraxia, axonotimese ou neurotimese. Isso vai corresponder ao grau, tá, de lesão desse nervo. Professor, eu vou saber no momento da cirurgia se eu tive uma neurotimese, uma axonotimese, uma neuropraxia. Dificilmente você vai saber, tá? Essa lesão a gente vai partir do princípio que aconteceu uma neuropraxia, se a sensibilidade do paciente volta com 1 a 2 semanas. Uma axonotimese, se essa sensibilidade volta com 6 meses, 7 meses. Ou uma neurotimese, se essa sensibilidade do paciente nunca voltou. Então, se o nervo foi todo rompido, é uma neurotimese. Se os axônios foram rompidos, é uma axonotimese. E se foi apenas uma fisgadinha ali em baía de mielina, mais ou menos nervosa, é uma neuropraxia, tá? Aí ele coloca aqui no tratamento neurorrafia, mas aqui é o tratamento neurológico. Para o nosso caso, são nervos pequenos, então dificilmente a gente vai conseguir suturar o nervo. O que a gente pode é tentar uma terapia medicamentosa, tá? Para quadros de parestesia, vitamina D, vitamina C, o complexo B também, tá? Então, a laser terapia hoje ajuda bastante. Existe uma medicação chamada Etna também, que ajuda bastante na regeneração do nervo, mas a gente não consegue ter grandes previsibilidades, tá? E aí, adentrando aí algumas situações que podem ainda acontecer, lesões das estruturas adjacentes, como articulação temporomandibular. Então, é comum, às vezes, você estar realizando a extração do siso do seu paciente e ele relata, doutor, não estou sentindo nada aqui não, mas quando você pressiona aqui do outro lado, dói aqui na frente do ouvido. Então, esse paciente já é propício a ter algum problema articular, tá? Normalmente são as extrações em mandíbula que causam essa pressão. É importante fazer um apoio, tá? Auxiliar, pode apoiar. Vocês podem usar um bloco de mordida também, aqueles bloquinhos bloquinhos plásticos de mordida para amortecer, tá? Então, evitar forças excessivas, tentar com a mão oposta estabilizar a mandíbula do paciente. Tá? São pacientes que às vezes vão precisar de terapias de suporte articular, relaxantes musculares também, mas normalmente sem grandes danos. Manter aí o bloquinho de mordida ajuda a causar o seu paciente. E aí, para ir finalizando, temos as comunicações. Então, com a fratura daquela região de tábua óssea, a gente pode ter uma complicação conhecida como comunicação oroantral ou fístula bucosinusal, tá? Então, é como se aconteceu e o tecido ele invaginou. Então, o que não era para acontecer era essa comunicação da boca com o seio maxilar ou da boca com tudo que o paciente se alimenta, acaba indo para essa região e isso acaba sendo ruim, né? A cicatrização, o pós-operatório, alguns processos de infecção de sinusite podem ser desencadeados, tá? Então, sinusite maxilar pós-operatória, o que a gente vai ter é a fístula oroantral. Nesse caso, se o paciente já retorna com essa fístula, tá? A gente pode sim pedir para ele fazer a manobra de Valsalva. Nesse caso, sim, porque ele já está com a fístula instalada. E aí, quando ele faz a pressão negativa no nariz e puxa o ar, empurra o ar, bolinhas vão sair daquela região da fístula, tá? Então, o exame radiográfico vai ajudar a ter o diagnóstico, tá? Para ver se tem uma proximidade muito grande com o seio maxilar, com fossa nasal. Evitar essas pressões excessivas, mas a gente sabe que muitas vezes não tem como evitar que isso aconteça, tá? Os tratamentos, eles são diversos, né? Existem tratamentos cirúrgicos ou não. Normalmente, fístulas menores do que 2 milímetros, elas fecham
de forma espontânea, com o próprio coágulo ali. As fístulas de 2 a 6 milímetros de defeito, a gente precisa lançar mão de algumas técnicas de sutura, de hemostáticos. Hoje o LPRF, por exemplo, ajuda muito o PRF, tá? O coágulozinho de PRF ajuda. É importante manter sempre antibiótico terapia, então se é seio maxilar, amoxicilina com clavulanato, descongestionante nasal, um Afrin, por exemplo, um rinossoro, para manter aquela cavidade nasal limpa. Em grandes defeitos de comunicação orontral, de comunicação bucosinusal, maiores do que 7 milímetros, realmente já é um desafio grande. A gente já tem que rotacionar algum retalho de palato ou lançar mão de alguma tela de suporte, tá? E aí é importante, às vezes, realizar até a nível de hospital. Aqui, por exemplo, uma comunicação, tá? No qual a gente precisou rodar o retalho palatino, tá? A gente roda o retalho palatino e fecha essa comunicação e mantém esse retalho palatino em cicatrização por segunda intenção, tá? E isso ajuda bastante aí a resolver esse problema. A gente pode lançar a mão também da bola de Bichat, tá? Puxa a bola de Bichat e coloca nessa comunicação. Ah, professor, fiz bichectomia. Paciência. Aí não tem mais a bola de Bichat, tá? Mas isso não é o fim do mundo. Pode rodar um retalho, pode colocar um LPRF, tá? A bola de Bichat é mais um artifício que a gente tem ou tinha antes do paciente fazer a bichectomia, ok? Sangramentos, tá? A gente pode lidar também com alguns sangramentos pós-operatórios ou transoperatórios, lembrando que sempre a cavidade bucal tem muita vascularização, tá? Isso é importante, então da língua, do palato, isso pode vir. Sempre ter a prevenção, ver na anamnese se o paciente tem algum problema específico, tá? E ter os materiais necessários para conter esse sangramento. Tá? Então, por exemplo, começou um sangramento, eu tenho que saber de onde ele vem. Uma compressão, por exemplo, já resolve 95% dos meus sangramentos. Uma compressão contínua. O que eu vejo, às vezes, vocês comprimem, 5 segundinhos, tira a gás e pronto, aí voltou o sangramento. É compressão ali de 30 segundos, de 1 minuto, de 1 minuto e meio, 2 minutos, compressão forte e firme, até formar o tampão, tá? Inicial. Normalmente precisa fazer uma sutura em massa e a gente já resolve praticamente quase todos os sangramentos. Em alguns casos, utilizar hemostáticos, tá? Os hemostáticos mais comuns que a gente precisa ter em consultório, por exemplo, o Hemospon é o que eu aconselho para todos vocês terem em consultório, essa esponja hemostática, ela vem quadradinho, coloca na posição, faz uma compressão ou uma sutura e ajuda. Mas o Hemostop, por exemplo, pode ajudar. Tá? Existem outros, Fibrinol, Gelfuan, tá? São alguns agentes hemostáticos. Raros casos acontecem também de sangramentos contínuos ou muito fortes, que o paciente precisa ir a nível de hospital. Normalmente esse paciente vai utilizar um hemostático de ação sistêmica. Transamin, tá? Endovenoso, ele preserva o coágulo por mais tempo. Então o paciente normalmente vai precisar utilizar isso a nível de hospital quando o sangramento for mais intenso, tá? Mas normalmente já tem que fazer uma pesquisa de alguma discrasia, se é um paciente hemofílico, se é um paciente que tem algum fator de coagulação, como a doença de von Willebrand, por exemplo, está alterado. Foi o que a gente viu naqueles exames complementares, né, lá em hospitalar, quem pega hospitalar. Mantenham calma, tá? Isso serve para todas as situações que aconteceram, tá? Manter sempre a calma, tá preparado, tanto vocês quanto os auxiliares. Agora, ao mesmo tempo, está preparado e agir com rapidez com os acontecimentos que foram citados, tá? Sempre controla o paciente, essa ansiedade do paciente e, no caso de sangramento, por exemplo, alertar o paciente dessa possibilidade de surgirem equimoses e hematomas, tá? O paciente às vezes fica assustado, acorda no outro dia, tá toda essa região roxa aqui. Isso já tem que ser avisado. Você teve um sangramento grande na região sublingual, na região de um terceiro molar inferior, provavelmente você vai ter um quadro de equimose pós-operatório, tá? Esse paciente ele tem que ser avisado disso. E, por último, infecções, tá? Infecções são complicações que podem ocorrer, eu acho que até a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas são infecções que podem ocorrer, tá? Na nossa cicatrização pós-operatória, né? Diversas situações podem estar relacionadas, como uma deficiência imune do paciente ou uma quebra da cadeia séptica, tá? Da cirurgia também. Importante sempre
ver a necessidade ou não do antibiótico, de ter os cuidados locais. E o tratamento, se for o caso, drenagem, tá? E antibiótico terapia. Então, no caso aqui, ó, uma demonstração de drenagem aqui extraoral, de um abscesso, tá? Extraoral. Outra situação que vocês podem lidar é a alveolite, tá? É a deficiência de cicatrização do paciente, chamada de osteite alveolar ou alvéolo seco. O paciente, normalmente, 3 a 4 dias depois, liga, né, ou entra em contato com a sua clínica para falar que está sentindo muita dor e o osso está meio exposto ali naquela área. Então, normalmente, aconteceu um deslocamento precoce desse coágulo e esse alvéolo ficou seco, por isso que ele é conhecido também como alvéolo seco, alveolite. Dor muito forte ou dor desagradável são algumas situações que vocês vão ver, tá, do paciente de vocês. O tratamento normalmente é uma limpeza desse alvéolo, tá? Não precisa raspar, você vai lavar bem esse alvéolo com solução salina, antibiótico terapia e normalmente não tem necessidade de suturar, tá? Acompanhar o paciente, a parte de analgesia também se faz suficiente para quase todos os casos. E por último, uma possibilidade que pode acontecer, principalmente com os terceiros molares superiores, é a exposição da bola de Bichat. Hoje ela é tão querida aí, tão intencionalmente removida, que é a bichectomia, mas a gente pode ter uma exposição dela de forma equivocada, tá? Por último, não, esse é o penúltimo, tá? Quadro de acontecimento que pode acontecer. Coloca essa bolinha para dentro e sutura. Ah, professor, vou remover logo a bolinha. Pode remover a bola de Bichat. Saiba que seu paciente vai ficar assimétrico de um lado, então você já vai dar uma bichectomia de graça para ele do outro lado, tá certo? Então é uma opção também. Mas na maioria das vezes a gente coloca essa bolinha para dentro e sutura, tá? Se não tem intenção de removê-lo. E por último, agora sim, fratura de mandíbula. Raríssimo acontecer, tá? Esse é um caso meu de quando eu era da graduação, então trago sempre aqui, ó, caso, né, meu, durante a graduação de odontologia, 7º, 8º semestre, tá? Então tem diversas causas aqui, foi uma odontosecção de forma equivocada, a gente vai falar disso no planejamento de cirurgia mais para frente, tá? Então, as fraturas, elas podem... Aqui foi um caso que eu operei recentemente de um colega, durante a extração do terceiro molar, fratura de mandíbula. Então, às vezes ela pode ser tratada de forma conservadora ou cirúrgica, tá? Sempre ter um planejamento, evitar pressões indevidas e muitas vezes o tratamento vai ser cirúrgico sob anestesia geral, tá? Para que ocorra a fixação dessa fratura com placa e parafuso. Essa é a opção. Raríssimo acontecer, isso corresponde a menos de 1% dos casos de acidentes e complicações em cirurgia bucal, tá? Mas é importante que vocês saibam que acontece. Beleza, pessoal? A gente finaliza aqui a parte de urgências em cirurgia bucal. O que eu tenho de considerações finais para essa aula são as recomendações que a gente falou anteriormente, tá? Os cuidados, manter a calma. Lembrem que vocês são os profissionais naquele momento mais bem preparados para resolver aquela situação, tá? Então nada de pânico, por mais que por dentro esteja um pânico grande, mas por fora a serenidade tem que ser mantida. Então, Einstein já dizia aí que uma pessoa inteligente ela resolve o problema, o sábio previne o problema, tá? Então sempre que vocês puderem prevenir o problema, previnam, tá? Então compartilhem com o paciente algumas possibilidades de acontecimento, ok? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre esse tema, aí são algumas literaturas que vocês podem utilizar, que está no plano de ensino de vocês, tá certo? Ok, deixa eu sair daqui, tirar aqui o compartilhamento. Alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto? Tudo tranquilo? Tudo bem? Ninguém falou nada? Tudo certo. Ótimo. Então, 3 a 5 minutinhos aí para quem vai para a odontologia hospitalar, a gente entra lá no outro link, tá certo? Estou finalizando aqui, vou finalizar a gravação. E aí, uns 5 minutinhos aí para a gente